Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Pink Crochê. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como eu fiz esse vestidinho em crochê para a boneca Barbie. E para a nossa lista de materiais, nós vamos precisar da linha Anne, a Tex é 295, o número desta cor é 5800. Vamos precisar da linha Anne na cor branca para fazer a decoração da nossa peça. Vamos trabalhar com agulha para crochê na numeração 1,75 milímetros. Vamos precisar de uma agulha para fazer ponto cruz ou agulha de tapeceiro para a costura da nossa peça. O fecho ele é inteiramente opcional, mas eu sempre sugiro o colchete de pressão. E você vai precisar de 3 colchetes de pressão ou qualquer fecho de sua preferência. Vamos precisar também de uma tesoura. Eu inicio o meu trabalho confeccionando 21 correntinhas. Começo a primeira carreira contando 1, 2 correntinhas, venho nessa segunda correntinha e faço um ponto baixo. Na contagem geral dos pontos, eu já conto 2 pontos baixos aqui, porque quando eu conto as 2 correntinhas, eu já começo aqui com um ponto baixo. Então, aqui o total são 2 pontos baixos, ok? Vou seguir nesta carreira, colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar ao final da nossa carreira. Primeira carreira finalizada com 20 pontos baixos. Agora, eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Na segunda carreira, nós vamos trabalhar com a seguinte sequência. Vamos fazer um aumento em ponto baixo, no próximo ponto de base, um ponto baixo. Essa será a sequência da nossa segunda carreira. Um aumento em ponto baixo, no próximo ponto de base, um ponto baixo. Terminando a sequência, começo novamente. Um aumento em ponto baixo, um ponto baixo. Vamos seguindo assim até o final da nossa carreira. Segunda carreira finalizada. Eu terminei a minha carreira com um ponto baixo. Agora eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Eu dou início à minha terceira carreira fazendo um ponto baixo e sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao final da nossa carreira. Terceira carreira finalizada com 30 pontos baixos. Agora eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Na quarta carreira, nós vamos trabalhar com a seguinte sequência. Vamos fazer um ponto baixo, no próximo ponto de base, segundo ponto baixo, no próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. Esta é a sequência da nossa quarta carreira. Quando eu termino a sequência, eu começo novamente com um ponto baixo, segundo ponto baixo, um aumento em ponto baixo. Terminando a sequência, começo novamente com um ponto baixo, segundo ponto baixo, um aumento em ponto baixo. Vamos seguindo com esta sequência até o final da nossa carreira.
quarta carreira finalizada e eu terminei a minha carreira fazendo um aumento em ponto baixo. Agora eu viro o meu trabalho, dou início à minha quinta carreira fazendo uma, duas, três correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto de base e faço um aumento em ponto alto. Nesta nossa quinta carreira, nós vamos trabalhar com a seguinte sequência. Vamos fazer um ponto alto, no próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Terminando a sequência, eu começo novamente com um ponto alto, no próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Vamos seguindo com esta sequência até o final da nossa carreira. Quinta carreira finalizada e eu termino a minha carreira com um aumento em ponto alto. Agora eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Dou início à minha sexta carreira fazendo um ponto baixo e sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base até chegarmos ao final da nossa carreira. Sexta carreira finalizada com 60 pontos baixos. Agora eu viro o meu trabalho, dou início à minha sétima carreira fazendo duas correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. Vamos seguir aqui com pontos baixos até completar 7 pontos baixos. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Agora, vamos contar e pular 15 pontos de base. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Viro o meu trabalho desta forma e agora que eu já fiz o meu primeiro ponto baixo, vou seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 16 pontos baixos. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4. Vamos seguir contando. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 pontos baixos. Agora, vamos contar e pular 15 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Venho no próximo ponto de base e faço o meu ponto baixo. Viro o meu trabalho desta forma e agora eu sigo com pontos baixos. Já fiz o primeiro aqui, vamos seguir contando. 2, 3, 4, 5, abro aqui o meu trabalho, 6,
Abro aqui o meu trabalho para que eu possa localizar o meu último pontinho aqui. E 7 pontos baixos, terminando aqui esta nossa 7ª carreira. Agora, eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Dou início à minha 8ª carreira, fazendo um ponto baixo, no próximo ponto de base, segundo ponto baixo, e nesta nossa 8ª carreira, nós vamos seguir desta forma. Vamos colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegarmos ao final da nossa carreira. 8ª carreira finalizada com 30 pontos baixos. Agora eu viro o meu trabalho. Dou início à minha 9ª carreira fazendo 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, segundo ponto alto. E nesta nossa 9ª carreira, nós vamos seguir colocando um ponto alto para cada ponto de base, até chegarmos ao final da carreira. 9ª carreira finalizada com 30 pontos altos. Agora, eu viro o meu trabalho. Dou início à minha 10ª carreira fazendo 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Sigo colocando um ponto alto para cada ponto de base, até completar 6 pontos altos. Aqui eu já fiz 4, vamos seguir contando. 5, 6 pontos altos. No próximo ponto de base, uma diminuição em ponto alto. Vamos seguir colocando um ponto alto para cada ponto de base até completar 14 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. No próximo ponto de base, uma diminuição em ponto alto. E sigo colocando um ponto alto para cada ponto de base até o final da carreira. Já fiz o primeiro, vamos seguir contando. 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos, finalizando aqui a nossa 10ª carreira. Agora, eu viro o meu trabalho. Dou início à minha 11ª carreira fazendo 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Vou seguir nesta carreira colocando um ponto alto para cada ponto de base, até chegar ao final da carreira. 11ª carreira finalizada com 28 pontos altos. Agora, eu viro o meu trabalho. Dou início à minha 12ª carreira fazendo
3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Sigo colocando um ponto alto para cada ponto de base até completar 6 pontos altos. Já fiz 3. Vamos seguir aqui contando. 4, 5, 6 pontos altos. No próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Sigo colocando um ponto alto para cada ponto de base até completar 14 pontos altos. Já fiz 2, vamos seguir aqui contando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. No próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Vamos seguir colocando um ponto alto para cada ponto de base até chegar ao final. Já fiz o primeiro, vamos seguir contando. 2, 3, 4, 5, chegando aqui no final, abre para que você possa localizar o último ponto. E 6 pontos altos, terminando a nossa 12ª carreira. Agora, eu viro o meu trabalho. Dou início à minha 13ª carreira fazendo 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Sigo colocando um ponto alto para cada ponto de base até chegar ao final da nossa carreira. 13ª carreira finalizada com 30 pontos altos. Agora eu viro o meu trabalho. Dou início à minha 14ª carreira fazendo 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Sigo colocando um ponto alto para cada ponto de base até completar 6 pontos altos. Já fiz 4, vamos seguir contando. 5 e 6 pontos altos. No próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Vamos seguir com pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. Vamos seguir aqui contando. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. No próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Vamos seguir com pontos altos até o final da carreira. 1, 2, 3, 4, 5, chegando aqui no final, abre, para que você possa localizar o último ponto. 6 pontos altos, terminando aqui esta nossa 14ª carreira. Agora, eu viro o meu trabalho. Dou início à minha 15ª carreira fazendo 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. E nesta nossa 15ª carreira, nós vamos seguir colocando um ponto alto para cada ponto de base, até chegarmos ao final da carreira. 15ª carreira finalizada com 32 pontos altos. Agora eu viro o meu trabalho. A 16ª, 17ª, 18ª e 19ª carreira, nós vamos fazer da mesma forma. Começo com 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto, e sigo colocando um ponto alto para cada ponto de base, até chegar ao final da nossa carreira. Então, eu vou seguir aqui fazendo todas essas minhas carreiras, e quando eu terminar, eu volto para darmos continuidade ao nosso trabalho. Lembrando que em cada carreira vamos fazer 32 pontos altos. 16ª, 17ª, 18ª e 19ª carreiras finalizadas, em cada carreira 32 pontos altos. Chegando aqui no final, eu fiz uma correntinha e cortei a minha linha, deixando um pedaço grande para que eu possa fazer a costura da minha peça. Eu sempre utilizo agulha para fazer ponto cruz, acho essa melhor, mas você pode usar agulha de tapeceiro ou qualquer outra agulha de sua preferência, ok? Bom, então agora nós vamos fazer assim, olha, eu estou com o direito do trabalho voltado para mim e a minha costura, ela é feita pelo lado direito do trabalho, tá? Então, nós vamos fazer assim, olha, vamos unir aqui as carreiras certinhas, né? E vamos fazer uma costura simples, pegando de um lado e do outro na mesma direção, para que o nosso trabalho não fique torto. Vamos fazendo esse pontinho aqui, olha, que é um pontinho bem simples. Aperto bem e vou subindo desta forma, fazendo então essa minha costura, lembrando sempre, como eu sempre falo também para vocês, que a gente deve fazer essa costura bem devagarinho, pegando de um lado e do outro na mesma direção, tá? Isso é muito importante para que a peça fique bem costurada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, contando de baixo para cima. E o último pontinho eu faço aqui onde está começando essa carreira, ok? Eu já finalizei a minha costura. Conforme eu sinalizei para vocês, eu costurei 1, 2, 3, 4, 5 e 6 carreiras, terminando a minha costura aqui, ok? Vamos iniciar
confeccionando 21 correntinhas. Prendo a minha linha na agulha e agora faço 21 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Inicio contando 1, venho na segunda correntinha e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas. Agora, vou formar o meu ponto picó. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo, encerrando aqui o meu ponto picó. Então, ficamos aqui com 2 pontos baixos, porque quando eu conto as 2 correntinhas, eu já classifico como o primeiro ponto baixo. Fiz o segundo ponto baixo, aqui o terceiro ponto baixo, com 3 correntinhas, um ponto baixíssimo, formando aqui o meu ponto picó. E agora, no próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo, 3 correntinhas. Vou formar o meu ponto picó. No próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo ponto de base, segundo ponto baixo, 3 correntinhas. Venho aqui, faço um ponto baixíssimo para formar o meu ponto picó. No próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo ponto de base, segundo ponto baixo. 3 correntinhas. Um ponto baixíssimo aqui para formar o meu ponto picó. No próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo ponto de base, segundo ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixíssimo, formando o meu ponto picó. Para quem não sabe, o ponto picó ou picô, ele é essa voltinha aqui, essa bolinha, tá vendo? Aí, agora, no próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo ponto de base, segundo ponto baixo. 3 correntinhas. Um ponto baixíssimo, formando aqui o meu ponto picó. No próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo ponto de base, segundo ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixíssimo para formar o meu ponto picó. No próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo ponto de base, segundo ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixíssimo, formando o meu ponto picó. No próximo ponto de base, um ponto baixo. Próximo ponto de base, segundo ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixíssimo, formando meu ponto picó.
No próximo ponto de base, um ponto baixo. E no último ponto de base, um ponto baixo. Terminando aqui, então, esta nossa primeira carreira, ficando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos picó. Agora, eu viro o meu trabalho, dou início à minha segunda carreira fazendo 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Faço essas 10 correntinhas bem apertadas. Agora eu faço assim, olha, aqui eu tenho meu ponto picó. Depois do ponto picó, eu venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo, apertando bem. Então, eu vou ficar com esse efeito aqui, ok? Nesta carreira, nós vamos trabalhar com esta sequência. Vamos fazer 10 correntinhas, depois do ponto picó, um ponto baixíssimo. Vou fazer mais um aqui com vocês. Então, fiz o meu ponto baixíssimo, faço 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas bem apertadas. Procura aqui o meu ponto picó, que é esse aqui. Venho aqui depois dele e faço aqui o meu ponto baixíssimo. Ficando desta forma aqui, ó. Peraí que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, ficando assim, tá vendo? Então, essa carreira, na realidade, ela é uma carreira de ponto argola, com 10 correntinhas e um ponto baixíssimo. Vamos seguindo assim, até chegar aqui ao final. Quando eu chegar aqui nesse último, eu volto para terminarmos a carreira juntos, ok? Eu estou chegando aqui na minha última argola. Vamos fazer juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Agora, eu faço assim, olha, eu tenho o meu ponto picó e eu vim fazendo nesse primeiro ponto de base depois do ponto picó. Só que como aqui eu estou no final, então eu vou fazer o meu ponto baixíssimo no último ponto de base. Então, eu tenho o ponto picó, pulo o primeiro ponto de base, venho no segundo, encerro a minha carreira aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Apertando bem, desta forma. Agora, eu faço uma correntinha, aperto bem e vou cortar a linha, deixando um pedaço para que eu possa fazer a costura depois na peça. Então, aqui, olha, vou mostrar para vocês como ficou a nossa golinha. Aqui, nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. Vamos arrumar o ponto argola e aqui dentro o ponto picô, desta forma. E aqui, então, está a nossa golinha. Essa aqui, esse lado é o lado do avesso. Deixa eu ajeitar aqui para mostrar para vocês direitinho. Olha como vai ficar. Vai ficar dessa forma aqui, ok? Como se fosse uma florzinha. E aqui, olha, como se fosse as pétalas da florzinha. Então, esse é o lado do avesso, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos argolas. E aqui é o lado direito da nossa peça. No passo a passo, eu fiz para vocês a golinha nessa cor aqui, que é um verde mais escuro. Porém, eu tenho aqui uma outra gola que eu fiz com o mesmo passo a passo, tá? É a mesma golinha,
Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. Número de argolas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Então, assim, vou aproveitar e mostrar para vocês como sugestão, caso vocês queiram trabalhar 2 tons de verde. Então, aqui, olha, vai ficar desta forma aqui, tá? E eu vou colocar na minha essa golinha branca aqui. Então, nós vamos fazer assim, eu vou colocar aqui só para vocês verem mais ou menos como que vai ficar o resultado. E depois eu vou explicar para vocês como que a gente vai prender essa gola aqui. Então, o resultado é esse, tá? Aí, o que acontece? Nós vamos fazer uma costura muito simples, tá? A princípio, vamos costurar aqui com a mesma agulha de tapeceiro ou agulha para fazer ponto cruz, a minha de ponto cruz. Então, a gente coloca aqui, sempre deixando, quando terminar de fazer a gola, deixando assim um pedaço para que a gente possa fazer a costura. Caso aconteça de você cortar sem deixar essa ponta de linha, não tem problema, é só colocar linha na agulha e costurar. Okay? Nós vamos fazer essa costura aqui na golinha da peça, tá? Então, eu venho aqui, olha, coloco aqui na pontinha, venho aqui e prendo desta forma. Espera aí que a minha linha aqui embolou. Vou fazer um pontinho aqui. Passei aqui, prendi. Agora, assim, então, como gente, vocês viram aqui, ó, tá na medida certinha, tá vendo? Olha, coloquei aqui, ó. E um outro detalhe, se quiser, prende aqui com alfinete, prende aqui, tá? Se você achar necessário, porque na hora de costurar, você pode correr o risco de deixar ficar muito folgada ou apertar muito e depois não vai dar certo. Tudo isso que eu tô falando são dicas, tá? Para que o seu trabalho saia mais certinho possível, ok? Bom, feito isso aqui, digamos que vocês já tenham prendido aqui, né? Aí, você vem aqui e vai fazer uma costura dessa forma aqui, ó. Pega um pontinho aqui da gola, pega na mesma direção aqui a parte do vestido. Vem aqui na mesma direção e faz esse pontinho assim, tá? Vai costurando desta forma, fazendo devagar, tá, gente? A gente trabalha manual, a pessoa precisa ter paciência para fazer e para que ele tenha um bom resultado. Então, segue assim, ó, fazendo a costura dessa forma. Eu acho melhor até colocar assim, ó, porque a gente vai vendo, tá vendo? O espaço certinho aqui, ó. Não corre o risco de costurar nada errado, ok? Bom, então, é só seguir aí, fazendo essa costura. Eu vou seguir aqui fazendo a minha costura e volto para mostrar para vocês o resultado da nossa peça. Eu já terminei a minha costura, conforme vocês podem ver. Então, a nossa golinha vai ficar desta forma. A costura foi feita só aqui. Caso você ache necessário, você pode também fazer uns pontinhos aqui assim, ó. Faz um pontinho aqui, um outro aqui, outro aqui, outro aqui, só para prender um pouco mais essa golinha. No meu caso, eu vou deixar as minhas assim, ó, tá? Sem costura. Então, o que acontece? Deixando elas sem a costura, a gente precisa ajeitar aqui, ó, desta forma, para que a argolinha fique mais redondinha possível. Se você costurar, você vai arrumando a argola e aí faz o pontinho
e ela vai ficar sempre assim, sem você precisar estar ajeitando toda vez que for vestir, ok? Então, nós vamos prender a nossa linha nesse primeiro pontinho aqui. Vamos trabalhar com a linha de cor verde e vamos fazer pontos baixos na lateral. Eu vou prender desta forma, fazendo um nozinho na agulha. Faço aqui o meu primeiro pontinho, já puxo essa pontinha de linha para esconder aqui na base. Então, eu começo com 2 correntinhas, venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. As 2 correntinhas já equivalem ao primeiro ponto baixo. Então, na contagem geral, nós temos 2 pontos baixos. Vou seguir aqui colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Então, ali eu já fiz 3. Vamos seguir aqui contando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Chegando aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Então, eu fiz 18 pontos baixos e aqui um ponto baixíssimo ainda nessa parte dessa lateral. Viro aqui e no meio do trabalho eu faço o segundo ponto baixíssimo. Passo para a segunda lateral. Neste primeiro ponto aqui da segunda lateral, terceiro ponto baixíssimo. Agora, eu estou nessa segunda lateral, vou trabalhar aqui colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui em cima. Então, eu já fiz 2 pontos baixos, vamos seguir contando e fazendo pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
e 18 pontos baixos. Uma correntinha, aperto bem, corto a minha linha, faço mais um nozinho, deixando ele bem próximo ao meu trabalho. Depois, vamos arrematar esta pontinha de linha, vindo aqui, olha, procurando um pontinho qualquer, fazendo isso aqui, ó. Passando aqui por dentro, ok? E a gente vai puxando e vai passando assim, aí depois é só cortar a pontinha de linha. Então, aqui está pronta a nossa lateral. Ela vai ficar desta forma. E a gente vai passar ela aqui, ó. Assim, ó. Então, a gente ganhou mais um pouquinho de espaço para colocar o nosso fecho, que pode ser o colchete de pressão, pode ser um pedacinho de velcro, pode ser uma pérola, enfim. Um botãozinho bem pequenininho, aí é a critério de cada um, ok? Então, essa aqui é a nossa lateral. Agora, para que a nossa peça fique, assim, mais decorada, a gente pode trabalhar também essa parte aqui de baixo, com a linha de cor branca. Venho aqui na parte de trás, vou prender desta forma, passando aqui, ó, prendendo aqui na agulha. Agora eu passo aqui, inicio aqui, vamos fazer uma carreira, começando com 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. Vamos fazer uma carreira aqui com pontos baixos, ok? Então, aqui o segundo ponto baixo, vamos seguir contando. 3, 4, 5. Nessa carreira, eu vou colocando um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao final. Então, é só seguir desta forma aqui, colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou fazer essa minha carreira aqui, e quando eu estiver terminando, eu volto para que nós possamos terminar a carreira juntos, ok? Eu estou chegando ao final desta minha carreira e até aqui eu fiz 33 pontos baixos. Agora, nós vamos encerrar a nossa carreira fazendo um ponto baixíssimo desta forma aqui, ok? Agora, eu corto a minha linha, puxo, venho aqui, pego, puxo para o lado de cá, venho aqui com a agulha de trás para frente, puxo a minha linha aqui, ó, para o lado do avesso, ficando desta forma aqui. Agora, nós vamos fazer um acabamento, fazendo o nozinho, pegando aqui num pontinho qualquer, e faço aqui o meu nozinho, deixando ele bem próximo ao meu trabalho. Vou passar por mais um pontinho qualquer aqui, olha, apenas passando. Não tem mais necessidade de fazer o nozinho. Aperto bem. E agora, então, é só cortar essa pontinha de linha. Caso você prefira deixar essa argolinha armada eternamente, sem precisar ajeitar, é só fazer um pontinho aqui, um aqui, um aqui, um em cada pontinha da argola. Pode ser com linha e agulha para costura de mão, né, normal, não precisa ser com a linha Anne, que é uma linha mais grossa. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!